Há um impostor entre os Gorosei. Jay Garcia Saturno, Marcus Mars, Topman Warkuri, Edan Baron V Nazujuro e Sheffer de Júpiter. Entre as 5 estrelas anciãs, há um traidor, que espera há séculos para no momento certo revelar sua infidelidade. Esse homem é o responsável por fundar a Sword nesse cenário de instabilidade do mundo. O aprofundamento que vamos fazer nesses personagens também vai nos levar à explicação de como Imu-sama criou esse grupo, como o soberano desse planeta selecionou cada um de seus ministros para formar os Gorosei, e grande parte do que vamos apontar aqui está exatamente num arco que ninguém deveria pular, a Ilha Celeste de Skypiea. E a gente também vai ver como a família Don Quixote e os Vinsmokes indicam quem é o homem por trás da maior traição da história de One Piece. Hoje vamos trazer essa teoria sobre o suposto traidor entre os Gorosei, um homem que espera há séculos para virar a mesa pro lado certo e se redimir por todos os seus pecados. Eu sou o Lipta, esse é o canal Chapéu de Palha e você, meu querido, é aquele gente boa que vai deixar aquele like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e vir comigo nesse vídeo. Não é tão difícil a gente tentar adivinhar quem é o traidor entre os Gorosei. Chutando, a gente tem 20% de chance de acertar, o que é igual a uma questão de teste de escola, né, que tem as letras A, B, C, D e E. Então, se quiser dar um palpite, a hora é agora. A gente já vai voltar para corrigir essa questão e trazer a resposta. Para a gente chegar até ela, temos que entender a origem dos Gorosei através de um paralelo que eu acho super interessante. Durante Skypiea, aprendemos muito sobre o deus Enel e, olhando retrospectivamente, notamos as centenas de paralelos que Oda traça entre ele e Imu-sama. Marejoa e Upper Yard, que era uma parte de Jaya, são os únicos 2 lugares no universo de One Piece chamados de Terras Sagradas. Um é onde Enel vivia e o outro onde Imu-sama reside. Essas regiões também eram lar de raças aladas distintas. Jaya tinha os Shandorians e Marejoa os Lunários. O Upper Yard é um local no topo das Ilhas Celestes, e Marejoa fica no topo das Ilhas Terrestres. No caso de Marejoa, os Lunários foram perseguidos e expulsos da região para que o governo mundial pudesse se estabelecer no topo do planeta, tomando assim, né, a Terra Sagrada, ou a Terra dos Deuses, como era conhecida antigamente. E sabe o que é muito maneiro nisso tudo aqui? É que o Enel faz basicamente a mesma coisa. E ainda disse que seu objetivo era criar uma nova Terra de Deus, ou seja, ele tomou a Terra Sagrada de Upper Yard para si, para criar uma nova Terra de Deus, enquanto a Terra de Deus dos Lunários foi usurpada por Imu-sama e se tornou uma nova Terra Sagrada. Além disso, assim como o governo mundial fez com os Lunários, Enel queria mandar as raças aladas para a superfície, longe do topo das Terras Sagradas. E pelas informações que a gente tem sobre esse ser supremo e Marejoa, fica claro que o plano de Enel de alguma forma emulava o que foi feito há 800 anos pelo governo mundial. O processo é extremamente semelhante ao que vemos em Skypiea. Assim como a gente consegue relacionar muitas questões de Dressrosa e Alabasta, vários elementos envolvendo Enel e seus objetivos casam perfeitamente com tudo o que sabemos de Imu-sama. Mas ainda dá para se aprofundar muito mais nas relações de Enel e Imu, tal como a Arca Maxim fazendo um paralelo com a Mother Flame, a própria figura divina de Worth ser inspirada em Imu e muito mais. O Oda tá cozinhando, isso você pode ter certeza. Impressionante como o Enel precisa muito voltar para a história e termos finalmente uma explicação desse seu complexo de Deus, de entendermos suas verdadeiras motivações que com certeza estão muito conectadas ao Deus do Sol Nika e ao Rei das Trevas Imu. Com isso claro dessa forma, a gente segue. Um dos momentos mais cruciais do arco de Skypiea é quando Enel cria um jogo de sobrevivência Battle Royale em Upper Yard. E não tô falando de Fortnite. A ideia dessa competição é selecionar os 5 mais capacitados, os 5 vencedores, para irem com ele para a mais nova Terra Sagrada Worth, que no caso é a Lua. Basicamente, os 5 ganhadores foram Luffy, Zoro, Robin, Gunfall
e Wiper. Se eles não fossem completamente contra as atitudes de Enel e não tivessem poder para enfrentá-lo, eles subiriam para a nova Terra Sagrada e seriam seus 5 subordinados supremos enquanto ele criava um novo mundo. E como a gente viu que os paralelos entre Imu e Enel são fortíssimos, não faz muito sentido que algo como esse Battle Royale de sobrevivência tenha acontecido em alguma altura da história, provavelmente durante o século perdido, e os mais capacitados, os 5 vencedores, se tornaram as 5 estrelas anciãs, os Gorosei, 5 subordinados supremos de Imu, enquanto ele cria um novo mundo. Os vencedores do jogo de Enel não foram para a nova Terra Sagrada, mas os 5 vencedores do jogo de Imu foram. Então o que temos aqui? Um suposto deus invadiu uma região, expulsou as raças aladas que viviam lá e criou seu próprio reino sagrado. Isso cabe perfeitamente a Imu e também a Enel, e após esse comparativo entre os dois personagens, que é a principal base para o vídeo, a gente precisa ir mais a fundo em cada um dos Gorosei e entender as inspirações que levaram Oda a criar cada um deles, né? Que cada um deles leva o nome de um planeta e é responsável por um campo essencial desse mundo, todos nós já sabemos. Mas o que muita gente ainda não sabe, ou pelo menos não tá ligado em todos, é que cada Gorosei tem seu design inspirado em figuras políticas muito populares da história do nosso planeta. J. Garcia Saturno é inspirado em Giuseppe Garibaldi, um general patriota italiano. Topman Warkuri é inspirado em Mikhail Gorbachev, um político russo que foi o último líder da União Soviética. Ethan Baron Venazujuru é inspirado em Mahatma Gandhi, um político indiano responsável por liderar a independência da Índia. Shepard Jupiter é inspirado em Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos. E Marcus Mars é inspirado em Itakagi Taisuke, líder político japonês que fundou o Movimento pela Liberdade e pelo Direito do Povo. E com esses nomes e breves descrições em jogo, eu volto para a questão inicial de A, B, C, D e E. Quem é o traidor entre os Gorosei? Já deu seu palpite? Toma aí mais 3 segundos. 3, 2, 1 e a resposta é Marcus Mars. Olha que interessante. Além de ter sido responsável pela criação do Movimento pela Liberdade e Direitos do Povo, Taisuke era um lorde do domínio Tosa e se tornou conselheiro do Daimyo, mas ele discordava do shogunato da época e uniu forças para derrubá-lo, assim, trazendo a restauração Meiji, a renovação do Japão, trazendo democracia ao país, evento que para muitos é a grande inspiração que o Oda vai usar para o amanhecer de One Piece. Mas claro que a teoria não se limita só à inspiração para a criação do personagem, tem também os próprios indícios que vemos durante a obra. Como não temos muito sobre os Gorosei, eles permanecem sendo figuras bem ocultas, mas a gente tem que ter muita atenção nos detalhes, porque o pouco mostrado pode nos dizer muito. Quando é necessário que a destruição de Ohara seja efetuada, Marcus Mars é aquele que leva a mão à cabeça, que parece lamentar que esse massacre tenha que ser executado. É como se esse Gorosei se sentisse contrariado ao ter que tomar ações como essa. Outro detalhe muito curioso, né, a gente vê como ele é parecido com o Gunfall de Skypiea. Temos até esse momento em que o velho aparece tal como o Gorosei, num momento ali em que reflete sobre não éramos nós os maus, ambos expressam remorso em suas faces. A verdade é que às vezes todos os Gorosei parecem contrariados e sob uma enorme pressão ao seguirem as ordens de Imu-sama, tal como vemos no próprio capítulo 1086, onde o clima é completamente taciturno e seus olhos expressam preocupação constante ao conversarem com Imu-sama sobre a Mother Flame. Mas baseado na figura histórica que inspira o personagem e também na passagem crítica em Ohara, parece que Marcus Mars é o Gorosei com maior probabilidade de trair o governo. E olha só que louca e que legal essa suposição pro que o cara poderia estar tramando, né? Apesar de ser muito comum pensarmos que o Garp ou o Kiji são os fundadores da SWORD, algo que pode parecer um pouco mais irreal agora, né, após os eventos de Hachinosu, não seria interessante se o responsável por instigar algo assim viesse de muito mais acima? Tá implícito que essa organização secreta se rebela contra os dragões celestiais, no sentido de buscar sua própria justiça e não necessariamente seguir as ordens de seu
seus superiores. Taisuke, que inspira Marcos, era conhecido por seu grande senso de moralidade e foi o responsável pela fundação do primeiro partido político do Japão. E a SWORD é uma oposição, é uma organização militar política que responde contra a hierarquia estabelecida no mundo. Ou seja, é possível que Marcus Mars tenha tomado ações que implicam no surgimento da SWORD ou até mesmo a tenha criada de maneira direta. A tenha criado de maneira direta. Então esse homem pode fazer uma das maiores viradas de mesa da história de One Piece. Mas há outro ponto de vista interessante pra gente chegar em quem poderia ser o traidor desse grupo. Pesquisando sobre One Piece, a gente pode notar que existe um padrão quando se trata de um grupo de exatamente 5 pessoas. Há sempre um traidor, ou pelo menos alguém que se desvencilha desse grupo. Do Flamingo abaixo de si tinha 5 principais comandantes, cada um representando um naipe do baralho, e o Vergo, que cedeu seu cargo de copas pro Corazon, se tornou um agente infiltrado, uma espécie ali de carta coringa na marinha. E todo mundo sabe que o traidor da família Don Quixote é o lendário Rocinante. E a gente consegue ver o mesmo padrão com a família Vinsmoke. Judge tem 5 filhos, Reijo, Ichiji, Niji, Sanji e Yonji. E o cozinheiro do chapéu de palha é aquele que vai se desvencilhar desse grupo. Então faz sentido que quando surja um grupo de 5, a gente fique preparado para um deles não seguir direto com os outros, tampouco ter a mesma mentalidade. E agora eu vou trazer um acréscimo meio que feito por fora da teoria, tá? Mas eu acho legal comentar também. Existe uma ideia bem maneira que menciona o Uruji como o 5º sacerdote de Enel, porque a gente consegue ver que há 5 portas das provações e uma ali aparentemente tá fechada. Quem será que poderia ser o outro sacerdote? Então a gente até consegue relacionar, né, ao padrão dos grupos de 5 que eu tô mencionando. Om, Satori, Shura e Gedatsu permanecem fiéis a seu mestre, enquanto Uruji foi quem abandonou o grupo. Essa parte é só uma curiosidade mesmo, tá? E que pode ser bem legal caso o Oda trabalhe mais à frente o personagem, trazendo Supernova, o único que falta ainda ser trabalhado nas páginas do mangá, para nos aprofundarmos na história de Enel. De todas as formas, esse padrão visto nos grupos de 5 também pode se aplicar aos Gorosei, fazendo com que haja de fato ali, né, um traidor. Agora presta atenção, olha só que curioso esse comparativo entre painéis com o do Flamingo pequeninito, né, reinando sobre a sua família, e Imu com os 5 anciões. O lugar que deveria estar sendo ocupado pelo Corazon, o traidor, é o mesmo onde Shepherd de Júpiter está. A semelhança entre os dois quadros é muito chamativa. Detalhe, e eu sei que isso aqui pode soar um pouco tosco, né, meio esquisito, mas assim como nos outros 2 grupos dos 5 mencionados, né, esse Gorosei é o único loiro entre eles, tal como Rocinante e Sanji. Ou seja, para Eiichiro Oda, loiros são traidores. Eiichiro Oda, um verdadeiro loirofóbico. Piadas horríveis à parte, Júpiter sempre se destacou um pouco dos demais Gorosei por parecer muito mais jovem que todos os outros. Será que caso realmente haja uma diferença considerável de idade entre eles, os pensamentos desse personagem ficam em oposição aos dos outros anciões? Faz muito sentido que gerações vindouras pensem diferente das gerações antigas. E o One Piece não é sobre renovação de eras? É muito interessante pensar e ver como esse padrão se repete em 2 famílias muito importantes para a história de One Piece, os Don Quixote e os Vinsmoke, sempre num grupo ali de 5. Então pode ser de fato, né, que haja um verdadeiro traidor entre os Gorosei. E se tiver rolado realmente, né, um Battle Royale ou algo dessa forma, né, para provar o nível de força do personagem, para ele poder figurar ali em cima, imagina o cenário lá há 800 anos. Quem Imu-sama gostaria de ter ao seu lado, se não pessoas muito capacitadas? Pois é, esses são os Gorosei. E no meio deles ali pode ter um traidor. Gostou da teoria? Curtiu? Eu acho bem interessante, tá? Eu acho que eles já se demonstraram pessoas que têm mais nuances do que apenas sou uma marionete, sou manipulado pelo Imu-sama. Parece que eles vão ali tendo suas vontades, suas motivações, até seus próprios objetivos, talvez. Mas nesse momento, eles figuram apenas como bonecos ali, realmente, sem ter muita vida, né? Tanto que a gente vê que, cara, em algumas ordens, eles realmente parecem
contrariados. Eu acho que no final das contas, a situação dos Gorosei, cara, vai ser talvez tão refém quanto outras pessoas por aí. Pois é, meio que, cara, entraram nesse cargo, agora não tem mais volta. Se sair, morre. Então por isso precisa ficar lá atrás de Muzama, seguindo as ordens. E é isso, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se não é inscrito. E a gente se vê sem sombra de dúvidas, você sabe aonde, num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!